Então vamos lá? Bom, virou notícia no mercado financeiro do mundo inteiro a declaração mais recente de Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre e uma das pessoas mais influentes do mercado financeiro inteiro. Ele alerta que um grande colapso financeiro está chegando e que é hora de comprar Bitcoin. Interessante a opinião do Kiyosaki agora, né? Então, no tweet que ele faz aqui, a giant crash coming, depression possible, Fed forced to print billions in fake money, buy, e aí vai, ele fala que até 2025, né? Ele fala aí sobre a impressão de dinheiro, sobre essa injeção exagerada, então ele vai explicando tudo isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é analisar se o que o Kiyosaki falou faz sentido ou não, independente dele ser o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, a gente precisa sempre ver com um nível grande de ceticismo qualquer alerta sobre o fim dos tempos. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz já deixou o like lá antes do vídeo começar, na confiança, porque sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, o que você vai fazer é o seguinte, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever nesse distinto canal, se e quando o vídeo te agregar de alguma forma, porque eu tenho certeza que ele vai te agregar. Bom, a primeira coisa é que a gente consegue ver, né, uma informação muito interessante aqui. Então, antes da gente observar o que diz o Kiyosaki, é importante a gente prestar atenção em quantas previsões o Kiyosaki já fez antes dessa, né? E é isso uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora. Eu tinha até conversado sobre esse tema com os alunos da UVP na segunda-feira, mas eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui agora. Kiyosaki prevê, a gente vai escrever isso no Google, Kiyosaki, né? Prever. Isso só em português. Em qualquer data, a gente vai colocar um intervalo personalizado e a gente vai definir até. Então, antes dessas previsões, vamos definir até o ano de 2021. Vamos lá. Vamos ver se ele já tinha previsto outras coisas. Kiyosaki prevê que Bitcoin aumentará 100% até o fim de 2022. Será que aconteceu? Vamos ver agora os últimos 5 anos. Então, no final ali de 2021, né, ele tinha uma previsão... ele errou por 66% de queda, na verdade. Kiyosaki prevê uma nova crise, 2009, né, depois da crise de 2008. Então, aqui você consegue perceber que o Kiyosaki, né, o Robert Kiyosaki, apesar de ser um dos caras mais inteligentes que a gente tem no mercado financeiro inteiro, ele costuma fazer previsões praticamente todos os anos, e todas elas costumam ser previsões catastróficas e apontando uma saída que é aquela saída que ele acha legal. No geral, ele costuma errar a maior parte das previsões que ele faz, mas toda vez, como ele é um cara muito relevante para o mercado financeiro, essas previsões ganham destaques e tudo mais. E não tô aqui falando mal do Robert Kiyosaki, não acho que o trabalho dele seja ruim por conta disso, não só o Pai Rico, Pai Pobre, que é um dos livros mais básicos e mais indicados para todo mundo que precisa começar a investir, é uma das obras mais legais que existem no Brasil, como também o próprio Kiyosaki escreveu várias outras obras falando sobre imóveis e falando sobre mentalidade do dinheiro, que são obras conhecidas por todo mundo e muito respeitáveis. Mas essa coisa dele falar que existe uma crise, que só tem uma saída e que é sempre aquela que ele aponta, é uma coisa que existe há muitos anos. Agora, tem um ponto que o Kiyosaki está falando aqui não é uma coisa tirada da aleatoriedade. Se a gente observar, esse site aqui é o Fred, ele tem alguns dados muito interessantes sobre a injeção de dólar na economia. E aqui você percebe lá em 1975, então, a quantidade de dólar na economia, aí você chega até 2000 e quando começa a existir uma crise, 2008 ali, ó, a gente tem um aumento substancial, né, do dinheiro na economia. Então aqui é 2008, a partir daqui começa a ter um aumento substancial. Aqui, para quem não sabe, foi a crise do subprime, até recomendo você assistir A Grande Aposta, se você não assistiu, filme muito interessante, bota a capazinha aqui, porque ele conta um pouquinho essa história de forma lúdica, é claro, mas é um bom jeito. É muito bom o filme. É bom o filme. E é um bom jeito de você acompanhar ali, né, o que aconteceu, porque ele tem exemplos bem didáticos, você vai conseguir entender. Tem uns exemplos bons. Agora, romantizado, completamente romantizado, mas tem uns exemplos bons aqui para você entender o que gerou essa crise, que é a crise imobiliária dos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro, e já te explico porque com a crise nos Estados Unidos afeta o mundo inteiro. Então aqui a gente percebe que existe uma injeção até os anos de 2020 que a coisa sai um pouco de controle, e é sobre isso que o Kiyosaki ali, ele tá tentando falar. Olha a quantidade de dinheiro que existia na economia até 2020 e olha a quantidade de dinheiro que foi existindo em junho de 2020, né? Depois disso, 2021 e agora, em 2023, um pouquinho de remoção, mas olha só. Então a gente nunca tinha tido uma injeção de dinheiro tão rápida na economia como é que foi feita agora. Foi injetado mais dinheiro no ano de 2020 ali na economia do que em toda a história do dólar, né? Em todos os anos que o dólar existe. Isso aqui cria, com toda a certeza, vários efeitos práticos. Isso aqui pode sim afetar extremamente a economia do mundo e por uma razão muito simples. Desde 1944 ali, né, no período da guerra, foi firmado o acordo de Bretton Woods. Então, vários países do mundo inteiro se uniram ali, começaram a trabalhar com câmbio flutuante, começaram a trabalhar com suas reservas em dólar. Então, o dólar não
não é só a moeda dos Estados Unidos, como o real é a moeda do Brasil. O dólar é a moeda de boa parte do planeta, ela é a reserva de boa parte do planeta. E aí quando os Estados Unidos injeta dinheiro na economia americana, da maneira como ele está fazendo, imprimindo dólar arbitrariamente, o que ele faz é causar um desequilíbrio na economia, não só dos Estados Unidos, como transformar a economia do mundo inteiro em uma coisa artificial. É aqui que o Robert Kiyosaki fala, olha, então os Estados Unidos está imprimindo dinheiro fake, né, ali para o mundo inteiro. E quando ele fala dinheiro fake, pode ser que você fique um pouco abalado, você fala assim, como assim, né, o dólar é um dinheiro fake? O que acontece? Do acordo firmado em Bretton Woods, todos os países começaram a fazer suas reservas em dólar, e o dólar, ele tinha uma promessa, não foi simplesmente, vamos todo mundo usar o dólar como reserva, e os Estados Unidos vai se beneficiar disso, e fica tudo bem, não era assim, né? Então os países chegaram num acordo ali específico de que o dólar seria a moeda do mundo, mas que os Estados Unidos tinham a obrigação de manter um lastro de ouro para cada dólar impresso. Então quando você pega uma nota de dólar americana ali, né, esse dólar, 20 dólares aqui, 20 dólares, né, você observa aqui que no canto tem escrito Gold Certified. Todo cidadão ou qualquer pessoa, qualquer país poderia simplesmente exigir dos Estados Unidos que ele desse certa quantia em ouro por aquele dólar oferecido. Então era comum que os cidadãos americanos pudessem simplesmente ir até o banco e trocar o dólar deles por ouro, caso eles quisessem. E era comum também que os países pudessem trocar, né, o dólar que eles possuíam em suas reservas por ouro com relação aos Estados Unidos. Em algum momento, começou-se a suspeitar de que os Estados Unidos, na verdade, não tivessem aquela reserva de ouro que eles estavam prometendo para o mundo inteiro que tinham. E se os Estados Unidos não tinham aquela reserva de ouro que eles estavam prometendo para as pessoas que eles tinham, portanto, aquele dinheiro era simplesmente papel. E quando você para pensar no que um dinheiro que é só papel, ele pode significar para a economia, tem uma coisa muito específica. Então você entra dentro de um supermercado ali, você pega leite, ovos, sei lá o que, tarará, você dá um papel para aquela caixa de supermercado e antigamente, como é que era a economia do mundo? Aquela pessoa que está recebendo, o comerciante, ele sabia que aquilo valia uma quantidade de ouro. E o ouro é aceito pelo ser humano desde 3.200 anos antes de Cristo, lá na necrópole de Varna, se você for pesquisar depois, você vai encontrar cadáveres que já eram enterrados com ouro, né? Civilizações diferentes que nunca se tocaram, daram valor pro ouro. Então, aqui do nosso lado, na América do Sul e lá na Europa, todo ser humano sempre teve um apreço pelo ouro, sempre teve um determinado fascínio. Além do ouro ter todas as características de uma reserva de valor, ele pode ser cortado em várias vezes e oferecido ali, ele é aceito no mundo inteiro, todo lugar tem gente que compra ouro e valoriza o ouro de alguma maneira. Então ele tinha diversas características de um metal precioso, raro, difícil acesso na humanidade, que fez com que ele fosse adotado, né, como uma moeda lá no início dos tempos, assim como a prata também, lá no Império Romano, e o ouro também, em dados momentos, o bronze, etc., os metais preciosos ali, porque eles tinham valor para a sociedade. Aí, de repente, a gente elimina esse padrão ouro. O que acontece é que esse buchicho de que talvez os Estados Unidos não possuíssem de verdade aquele ouro em reserva das moedas que eles estavam emitindo, começou a correr entre os países que começaram a pegar suas quantidades de dólar e exigir a troca em ouro. Ficou nítido de repente para o Nixon, que era o presidente dos Estados Unidos na época, de que se aquele fluxo continuasse acontecendo da maneira como ele estava acontecendo, os Estados Unidos eles entrariam numa coisa chamada default, ou seja, os Estados Unidos não teriam mais ouro para oferecer para quem estava pedindo aquela reserva. Então, de repente, o Nixon disse, é o fim do padrão ouro. Ninguém mais pode trocar dólar por ouro. Acabou a brincadeira. O mundo, nesse momento, já estava dependente do dólar ali como moeda. As transações já aconteciam em dólar, os acordos já aconteciam em dólar. Não tinha muito mais o que ser feito naquele primeiro momento. Então, por mais que os países estiassem, a partir daquele momento, então, o dólar não tinha mais lastro algum. O que significa hoje que quando você diz que você tem um dólar na carteira, ou 10, ou 100, ou milhões de dólares, o que você está dizendo é que você tem um cuspe do governo. É uma palavra do governo e o curso forçado daquela moeda que faz com que isso tenha algum valor. Não vale intrinsecamente nada. Quando a gente passa a enxergar assim, fica claro, né, de que os Estados Unidos têm um poder muito maior do que o que ele deveria ter sobre a população de modo geral, porque os Estados Unidos agora podem imprimir dinheiro desvalorizando o dinheiro que a gente já tem. Se existia $1 e você injeta $2, aquele dólar que eu tinha antes, ele vale metade, pelo menos, né? E metade do quê? De nada. Então é metade de nada, mas que tá valendo metade. Então vai perdendo o poder de compra, porque mais pessoas com mais dinheiro podem comprar qualquer coisa, só que existe uma escassez de produto, porque senão seria muito simples, é só a gente imprimir R$1 milhão para cada brasileiro. Só que o que aconteceria? Se todos os brasileiros tivessem R$1 milhão, não ia ter Ferrari que dá pra esse tanto de gente, que as pessoas iam começar a comprar tudo e acabar a Ferrari. Em algum momento ia custar cada vez mais dinheiro para ter alguma coisa. Raul, mas isso nunca aconteceria, o dinheiro perderia o valor, então o dinheiro pode perder completamente o valor? Que agora tem, na história recente, a gente tem a história da Venezuela, mas todo mundo tá cansado de exemplo com a Venezuela, ninguém aguenta mais. Então vou te mostrar aqui essas crianças loirinhas, né, brincando aqui com a pilha de dinheiro. Sabe o que é isso? Os marcos alemães, né? Então, em algum momento a Alemanha entrou numa crise tão feia que as crianças usavam blocos inteiros de dinheiro para brincar, empilhavam blocos de dinheiro. E
E isso é o que pode acontecer quando se imprime dinheiro em demasia, né? Quando se injeta dinheiro demais na economia. Pensando nisso, o que o Kiyosaki chegou à conclusão aqui? Cara, então, se estão imprimindo dinheiro loucamente, o que vai acontecer é uma crise sem precedentes. É difícil de imaginar essa crise acontecer, gente? Não. O Kiyosaki tá loucão por fazer essa previsão? Não. Agora, quando ele coloca uma data específica para essa crise acontecer, quando ele fala, até 2025 a gente vai ter um colapso, eu não sei se vai. Várias outras vezes a gente tem visto os Estados Unidos fazer injeções muito grandes de moeda, inclusive até de quantitative easing. Raul, o que é isso? É quando o governo nem tem mais jeito de injetar dinheiro na economia, ele começa a comprar títulos privados mesmo, ele mesmo, para poder gerar, injetar dinheiro. Então a gente já tá no aumento quantitativo, que é em português, depois se você quiser você pode pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. A gente já tá no aumento quantitativo já tem muito tempo, então a coisa já está caótica, não de hoje, a coisa tá caótica, não é de hoje, é de sempre, já tá caótica há muito tempo, e isso aqui, então, é que a gente chega nesse ponto. Quais são as formas de proteger, né, o seu capital desse tipo de coisa? O Robert Kiyosaki aqui falou de uma forma que seria o Bitcoin, né? O Bitcoin não pode ser injetado artificialmente na economia, se eu coloco o meu dinheiro em Bitcoin, é óbvio, mais pessoas acreditam que aquilo é uma alternativa viável, a gente vai começar todo mundo a comprar Bitcoin vai subir de preço, como ele não pode ser criado artificialmente, diferente das moedas fiduciárias, que é como a gente chama real, dólar, peso, libra, blá blá blá. Então, essa moeda não podendo ser injetada, vai valer a regra de oferta e demanda. A demanda aumentou radicalmente, a oferta está restrita, o que acontece? Sobe o preço loucamente, velha regra da balança, aquela coisa começa a se materializar. É possível que o Bitcoin suba radicalmente numa crise existencial do dólar? Claro que é possível. Agora, quando o Kiyosaki fala que a única saída do Bitcoin é um delírio. O ouro sempre foi saída para esse tipo de coisa. Em toda crise o ouro sobe, o ouro não tem como ser aumentado artificialmente no planeta Terra. A gente tem ali, todo o ouro que foi tirado dá em algumas piscinas olímpicas, gente. Não dá um prédio gigante, o ouro que foi tirado da humanidade inteira. A gente pensa que tem muito ouro, não tem. São pedacinhos, lasquinhas de ouro misturado com prata no dedinho de um monte de noiva do planeta. É basicamente o ouro que a gente tem. Fora as rainhas, né, que tem uma coleçãozinha de ouro mais. Até o rubi da Rainha Elizabeth era falso, sabia? Era? É falso, aquele rubi nunca foi rubi. Quem entende de pedra sabe do que eu tô falando. Os craqueiros de São Paulo, tudo agora falando, pô. Então, a gente tem toda essa situação. Agora, como que a gente sente a inflação? No preço das coisas, né? Quem dá o preço das coisas? As empresas. As empresas. Então, toda vez que uma empresa vai comprar de um produtor que está um pouco mais alto, e de um distribuidor ou qualquer coisa assim, e ela repassa o preço para frente, o que a empresa está fazendo é reajustando o preço dos produtos de acordo com a inflação ali, porque ela sente a inflação primeiro. Dado isso, as empresas, apesar delas ficarem mais vulneráveis durante o período de crise, porque elas vão vender menos, porque a humanidade está com pouco dinheiro, escassez, etc. Se você tem o seu dinheiro em empresas, né? Raul, mas num caso, por exemplo, desse, a bolsa entra em colapso. Se tem excesso de dinheiro na economia, passa a ter excesso de dinheiro na bolsa de valores também. Eu já mostrei o que aconteceu na Argentina aqui na crise. Aumenta mais ou menos pelo tanto da inflação. A bolsa de valores, ela se corrige o preço mais ou menos pelo tanto da inflação na época de crise. Por quê? Porque se todo mundo começa a ter 1 milhão, todo mundo vai lá comprar 1 milhão em ações. Se não fosse assim, a pessoa conseguiria comprar a empresa inteira e virar um acionista majoritário. O cara que tinha 1 milhão, então ele vai ter 150 milhões, ele chega lá e vira dono de uma empresa da bolsa. Não é assim que funciona, né? Então o cara que tinha 100 milhões vira multibilionário, vai lá e compra todas as empresas? Claro que não. Então as empresas tendem a ter o preço corrigido. Quando você tem qualquer produto real, né, independente do que seja, qualquer produto real, em crises inflacionárias, esse produto costuma se valorizar. Participação em negócios, por exemplo, se valoriza. O Brasil enfrentou crises homéricas. Basta você observar o que aconteceu com a gente lá na década de 80, né? Abraço, Sarney. Então, aquilo tudo estava acontecendo lá atrás e a gente sempre teve um aumento. Então, na verdade, não precisa ser Bitcoin, mano. Não, eu não quero Bitcoin, precisa ser Bitcoin. Claro que não. Pode ser ouro, pode ser Bitcoin, pode ser participações em bons negócios, pode ser exposição em empresas de outros países, empresas europeias, pode ser exposição em empresas, inclusive americanas, que vão sim sobreviver à crise, todo o período de crise. Essa ideia do grande colapso do mundo, e que nós vamos agora acender fogueira com madeira, se isso acontecer, o Bitcoin não vai valer nada. Deixa de drama, o Kiyosaki é doido. Isso é um drama do c... O mundo entrou em colapso, todo o dinheiro do planeta agora virou o caos. O menor problema que você tem, meu lindo, é o dinheiro que você tinha no banco, tá maluco? Uma crise financeira desse precedente, se a gente não passar fome, a gente tem que se dar por satisfeito. E aí, esse nível de loucura, a gente tem que evitar. Então, se exponha em setores perenes, porque numa crise o que vale é aquilo que dá pra comer, é aquilo que dá pra vestir, é a energia que liga, dá pra morar, né? O que pessoal gosta liga muito também de a moda. energia que move o mundo é a que liga o caixa eletrônico, meu amor. Não é nem o que cospe dinheiro, é o que liga o caixa eletrônico. Porque sem ligar, não tem energia, não tem funcionamento. É o lugar que dá pra você morar. Então,
participações em fundos imobiliários, etc., ou, né, próprio lote, terreno, tudo isso tem valor real. O Bitcoin, ok, ele é uma moeda, eu acredito pra caramba no Bitcoin como meio de troca. Acho que a humanidade, inclusive, vai perceber em algum momento que já que todo o dinheiro é cuspe, né, é melhor a gente acreditar na palavra um do outro do que na palavra do governo. Adoraria que a gente chegasse nesse nível. Mas a energia que move o mundo não é essa. A gente precisa ter ativos reais, celulose, carne, né, que mais? Macarrão lá na M. Dias Branco, o Doritinho, a cervejinha nossa de cada dia, que na crise ninguém para de beber pinga, é aí que a pinga vende mesmo, vê a pandemia, os números da Ambev. Então tudo isso é maravilhoso. E aí todo dia vem um profeta do apocalipse, aí você fala, Raul, mas você sempre bota a thumb aí que o mundo tá acabando. Meu lindo, pra você competir com quem fala que o mundo tá acabando, só falando que tá acabando também na thumb, porque senão vocês não clicam. O negócio é que é o seguinte, vocês querem alguém falando que o mundo tá acabando. Não vai acabar. O Kiyosaki tá prevendo crise em 2009, o pessoal tá prevendo fim do mundo em 2012, o pessoal preveu a crise bug do milênio em 2000. Nunca acaba. Não acaba, o mundo não tá acabando. E o que vai sempre importar é, no fim do mundo, o menor problema que você tem na vida é o que você tinha na sua bolsa de valores, não sei lá do que, tá? Participações em grandes negócios, em setores perenes, a não ser que você acredite no fim do capitalismo, mas aí se acabar o capitalismo também, o dinheiro que a gente tinha virou outra coisa, não vai fazer diferença nenhuma. Enquanto não acabar o capitalismo, o que dá dinheiro é o controle dos meios de produção. Até os vermelhinhos acreditam nisso. Pode perguntar pra eles. É o controle de meio de produção que eles acham que é importante. Eles querem o controle de meio de produção para o proletariado, papapá. Então, é isso. É a energia que move o planeta. Tô errado, mano. Não tá errado, não. Porra, pelo amor de Deus. Ô, Raul, eu fiquei com uma dúvida aqui. Igual você deu o exemplo da Argentina, que sobe bastante o valor das empresas, né? Numa pressão inflacionária. Numa pressão inflacionária. Mas no que é baseado? Porque você deu o exemplo nessa previsão do Kiyosaki. Excesso de dinheiro na economia. Se tem excesso de dinheiro na economia, tem gente com mais dinheiro. O que as pessoas que têm dinheiro e são investidores vão fazer? A moeda do país tá fraca. A bolsa deles é cotada em peso. Certo. Correto? Todo mundo. Por que tá fraca? Porque a inflação tá... Todo mundo tá com grandes quantidades de dinheiro, correto? Uhum. O que os investidores fazem? Começa a comprar as ações. Se começa a comprar as ações, o preço estica. Só vê o vídeo da Argentina, você vai entender. É um gráfico similar, ele vai chegar juntinho. Então, se você quiser aprender, né, a colocar o dinheiro para trabalhar por você, parar de responsabilizar os outros, parar de responsabilizar a crise, realmente, né, pegar o seu dinheiro e fazer trabalhar por você, comprar participações em grandes negócios de maneira equilibrada e ser imune às crises, porque isso é possível. Tem quem fique pobre nas crises e tem quem fique rico. Minha carteira evoluiu gigantescamente de 2020 para cá. Gigantescamente. 2020 foi crise. Para mim, não foi, né? Pelo menos financeiramente, não. Tive crises pessoais, tive que ficar preso em casa, engordei 20 quilos, mas financeiramente, que pra mim, é isso, o dinheiro funcionou. Então, se você quiser aprender a fazer isso mesmo, o que eu vou te indicar é faça sua análise de perfil, clica aqui em alvp.com.br, é aqui, ó, a AUVP vai treiná-lo para investir no Brasil e no mundo, inclusive para aproveitar regras fiscais de países, a gente implementou recentemente, Irlanda... Nesse treinamento de 8 semanas, você vai aprender a investir em renda fixa, renda variável e mercados internacionais. Raul, eu invisto já há 4, 5 anos. Cara, eu vou te levar para outro patamar. Raul, eu nunca investi na vida. Tá na hora de começar. É do zero até o mais avançado no que a gente tem no mercado de investimentos. Então você colocou aqui, me responde como é que tá a sua vida, me fala um pouco como é que é o seu foco, né? Do que você quer fazer, me conta um pouco dos seus objetivos. Se realmente a gente conseguir te ajudar, pode ter certeza que você vai ser aprovado no processo seletivo. Foi aprovado, eu mesmo vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro, sem histeria, sem dramazinho. Então preenche lá, faz esse processo agora, porque assim, essa turma vai ser espetacular. Inclusive a gente tá com a renovação completa agora de várias ferramentas, várias coisas que a gente lançou, a gente tem nossa própria plataforma de investimento. Cara, a coisa tá incrível, pronto pra te ajudar aqui, tá? E não tem papinho de guru, sei lá o que, não. Não funcionou pra você, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Não tem como, não tem acordo melhor. Como é que eu vou saber que você devolve? Cara, se não fosse isso, eu já estaria queimado na internet. São mais de 10 mil alunos, né? E tu aí sempre. Então, agora, a gente vai pra um momento que não é o momento de hoje, que é o momento aqui de sempre, que é o momento que eu pego aqui e respondo as perguntas do canal. Então, vamos lá. Porque aqui a gente não deixa ninguém sem resposta, não. Você perguntou aqui, no próximo vídeo, quem sabe não seja você a ser respondido. Se ele me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga, cada domingo dançando e curtindo Wanda e não consigo, hein? Será que essa geração mais nova sabe de onde que é essa música? Eu tenho certeza que não. Então, Dina Soldiers pergunta, o que significa ISAX? Eu jurava que era alguma coisa do Exército Brasileiro. Popex, eu tive a Isa, né? É uma ex-namorada que eu tive. Quando eu fui abrir uma plataforma de investimento, eu decidi homenageá-la. Aí virou Isa minha ex. Mas agora eu mudei o nome. Agora é AUVP Investimentos. Então, já mudei esse nome, mas foi uma homenagem por já isso. Já superou aí, já. Mentira, não é isso não, gente. Isa, investidor sardinha. Ex de quê? Fica aí a pergunta.
Brian Vinícius, 2239. Raul, o que será que acontece se eu fizer um empréstimo de 1 milhão, vender minhas coisas, botar tudo em Bitcoin e fugir do país para não pagar? O problema é você ter capacidade de crédito de 1 milhão. Se você é um quebrado, ninguém vai te emprestar 1 milhão de reais. Só te empresta 1 milhão de reais se você realmente tiver essa capacidade de dever 1 milhão de reais. Eu tive um patrão, né, presidente de uma empresa que eu trabalhei, que ele tinha dívidas superiores a 60 milhões de reais. Daí ele me contou um dia uma frase muito interessante. Eu tava na casa dele, eu falei, caramba, mas você tá tudo lascado, né? Qualquer pessoa que tem R$1 no banco é mais rico que você. Por quê? Pessoa que deve desse tanto. Ele falou, pelo contrário. Dever 60 milhões é melhor do que ter 1 milhão. Se ele chegasse num banco naquele momento e pedisse 5 milhões de reais, eles davam pra ele. Se eu chegasse, não dava. Quem deve 60, o banco tem medo do risco de crédito, já tá com um monte de dinheiro empipinado, se não ajudar ele tem chance de quebrar, toda hora era isso. Tanto é que ele morava numa mansão com 60 milhões de dívida e eu não tinha sem dever nada pra ninguém. Então, se você conseguir um milagre de dever 1 bilhão, é tudo que você precisa. Dever 1 bilhão é melhor do que ter 1 milhão. É isso. Estranho, né? O mundo, o capitalismo é maravilhoso. Anderson Fonseca, 3941. Pergunta, invisto desde 2019, mas fiquei assíduo recentemente, tenho acompanhado seus vídeos e montado uma carteira. É pra aplaudir de pé o profissional. Minha dúvida é, como entrar em ações que são boas, quero ser sócio, mas os preços são altos, fazendo análise baseada em seu vídeo de análise de ações como o preço justo no método Benjamin Graham, por exemplo. Cara, não estão altos baseado no preço do Graham, não. Inclusive, já mostrei aqui várias vezes que o Bovespa nunca esteve numa janela de compra tão boa desde 2008. Tá falando groselha. Por exemplo, as ações de VEG, BB Seguridade são boas, mas o preço sempre está alto. Vai se basear nesses métodos. Bom, na verdade é isso. Você falou uma coisa que é uma groselhada aí. Tem que estudar. Lá na UVP a gente ensina tudo isso aqui. Mas o grande ponto que você vai observar aí é PL das empresas e PVP. Você não precisa comprar BB Seguridade e VEG, né? Se você quiser fazer uma análise exclusivamente por preço, que não é uma coisa que eu recomendo, que eu não acho que você tem competência suficiente, não só você, como vários investidores, pessoa física pequenininhos, não tem competência para fazer esse tipo de avaliação, mas se você quiser, você pode fazer uma análise, setando ali indicadores base para você e fazendo pesquisa. Pô, tem várias empresas aí que eu já falei várias vezes, não é indicação agora de compra mesmo, mas várias empresas que estão abaixo do preço, Sanepar, os bancos, várias coisas. Que é isso? Tá falando groselha. É a falta que faz a UVP na vida. Aí começa a investir, não quer ir lá e investir na UVP, fala, não vou ficar dando dinheiro, sei lá o quê, eu não quero estudar. E aí vai lá e perde 10 mil, 20 mil, perde 100 mil ao longo da história, perde milhões, porque simplesmente não sabe fazer um bom processo de análise. Raul, mas eu não tenho milhões pra perder, exato. Mas você não tem tempo pra você ficar investindo errado, daqui 2, 3 anos descobrir que fez merda. Não enrola, entra lá no formulário, deixa de ser bobo. Se não funcionar pra você, eu devolvo 100% do dinheiro. Nos últimos tempos que você mais tem batido é sobre o preço das empresas, que o PL tá muito abaixo nos últimos, sei lá, 10, 15 anos. Você teve aula na UVP, a gente falou 1 hora sobre esse assunto. Só que você não tava lá. Por que não tava lá? Porque fica, eu vou fazer sozinho, eu sou o bichão da cara preta. Aí, beijo pra vocês.